O ar na sala de controle era rarefeito. Uma mistura tensa de café requentado, ozônio dos servidores e a ansiedade contida de dezenas de especialistas. As telas gigantes pintavam o ambiente com um brilho azulado, refletindo nos rostos concentrados, que monitoravam o destino de uma missão de bilhões de dólares. No meio daquele mar de cabelos grisalhos e uniformes com décadas de serviço, estava David Chen. Aos 35 anos, ele era uma anomalia. Seu rosto jovem e a intensidade em seus olhos negros contrastavam com a calma complacente dos veteranos. Ele era o novo engenheiro aeroespacial, o prodígio recrutado para trazer uma nova perspectiva. Mas, naquele momento, sua perspectiva era um fardo, uma verdade inconveniente que ninguém parecia disposto a ouvir. O peso do mundo, ou melhor, de um foguete prestes a deixar o mundo, parecia repousar unicamente sobre seus ombros. David sentia os olhares. Não eram olhares de curiosidade ou de boas-vindas. Eram olhares de avaliação, de dúvida. Cada passo que dava, cada linha de código que analisava, parecia ser julgado por um júri silencioso. Ele era o estranho, o elemento disruptivo em um sistema que funcionava à base de hierarquia e tradição. Sua missão pessoal, nas últimas 72 horas, havia se tornado uma obsessão. Convencer a liderança de que havia uma falha. Não uma falha pequena, mas um erro catastrófico nos cálculos de trajetória, um detalhe minúsculo, quase poético em sua sutileza, que a equipe original simplesmente não viu. Ele sabia que estava certo. A matemática não mentia, mas em um ambiente governado por egos e preconceitos velados, os números, por mais puros que fossem, pareciam insuficientes. O foco de David era quase sobrenatural. Ele via as equações em sua mente, dançando como constelações. O problema estava ali, na interação entre a expansão térmica de um bocal de combustível e a minúscula variação gravitacional ao cruzar uma certa altitude. Era um cálculo que exigia um nível de processamento e uma abordagem que os sistemas antigos e as mentes que os operavam não estavam programados para considerar. Ele sentia o tempo escorrendo por entre os dedos. A contagem regressiva no telão principal não era apenas um cronômetro para o lançamento. Era um cronômetro para o desastre. Sua determinação era uma chama fria e silenciosa, queimando em meio ao gelo da indiferença e da hostilidade passiva que emanava dos postos de controle ao seu redor. A sala de controle, supostamente um templo da meritocracia, revelava-se um palco para o drama humano mais antigo. A ciência deveria ser a única autoridade ali, a linguagem universal que unia todos em um propósito comum. No entanto, David percebia que outras linguagens eram faladas em sussurros e olhares de soslaio. A linguagem da antiguidade, do status, da cor da pele. Ele era um homem negro em um campo dominado por homens brancos mais velhos. Ninguém dizia em voz alta, mas a mensagem era clara, tecida no tecido da cultura daquele lugar. Seu brilhantismo não era visto como um ativo, mas como uma afronta, uma quebra na ordem natural das coisas. E essa resistência silenciosa era mais perigosa do que qualquer falha técnica. Seu objetivo era simples e, ao mesmo tempo, monumental: fazer com que sua correção fosse implementada. Era uma questão de honra profissional, de dever para com a ciência e, acima de tudo, de responsabilidade pelas vidas dos astronautas que confiavam naquela sala. Ele não buscava glória ou reconhecimento. Buscava apenas a verdade, a segurança. Ele se aproximou do console principal, o relatório digital em seu tablet, o coração martelando contra as costelas, não de medo, mas de uma resolução inabalável. Ele respirou fundo, preparando-se para a batalha que sabia que estava por vir. Uma batalha onde os dados teriam que lutar contra o preconceito e a lógica teria que perfurar a armadura da arrogância. Mark, o engenheiro-chefe, era uma figura imponente, com uma reputação construída sobre décadas de missões bem-sucedidas. Ele olhou para David por cima dos óculos, um sorriso paternalista e condescendente no rosto. "Chen", disse ele, a voz ressoando com uma autoridade que não admitia questionamentos. "Apreciamos seu entusiasmo, garoto, mas estamos a poucas horas do lançamento.
Nossos cálculos foram verificados e reverificados por uma equipe com mais de 200 anos de experiência combinada. A frase pairou no ar, carregada de um significado implícito. A experiência deles, a história deles, valia mais do que a inovação dele. Sua juventude e sua raça eram desqualificações silenciosas, mas poderosas, em um tribunal onde ele já havia sido julgado. David tentou argumentar, apontando para as simulações em seu tablet. Mark, com todo o respeito, a questão não é a experiência, mas a nova variável que... Ele foi interrompido. Variável teórica, Mark cortou, acenando com a mão de forma displicente. Não temos tempo para perseguir hipóteses acadêmicas. O sistema é robusto, sempre foi. Sua equipe, posicionada atrás dele como uma falange romana, assentiu em uníssono. O desprezo era palpável. A palavra teórico foi usada como uma arma, um código para impraticável, ingênuo, irrelevante. Era a maneira polida de dizer que o trabalho de um jovem engenheiro negro não tinha o mesmo peso que a tradição estabelecida por homens como ele. A ciência estava sendo substituída pela política do preconceito. O conflito não era apenas sobre dois engenheiros discordando. Era sobre um sistema inteiro se recusando a enxergar. Mark representava o status quo, a cultura do sempre fizemos assim. Ele personificava o preconceito sistêmico que permitia que a competência fosse medida pela cor da pele e pela idade, e não pela qualidade do trabalho. A recusa em sequer considerar os dados de David era um ato de anulação. Estavam dizendo, sem palavras, que ele não pertencia àquele lugar, que sua mente brilhante era uma anomalia que deveria ser ignorada para manter a ordem confortável das coisas. Cada segundo de sua recusa era uma facada na dignidade de David. A ameaça era multifacetada e aterrorizante. Para David, era a invalidação de uma vida inteira de dedicação. Anos de noites sem dormir, de sacrifícios, de superar expectativas e barreiras invisíveis para chegar exatamente àquele lugar. Tudo sendo reduzido a nada por um preconceito velado. Para a missão, a ameaça era existencial. Um foguete de bilhões de dólares, o futuro do programa espacial e, o mais assustador de tudo, as vidas de 3 astronautas estavam sendo apostados na arrogância de um homem e na cumplicidade silenciosa de uma equipe. David sentiu um frio na espinha. Não era mais sobre sua carreira, era sobre a vida e a morte. Ele olhou ao redor, buscando um aliado, um único olhar de apoio. Não encontrou nada além de rostos que se desviavam, de pessoas subitamente ocupadas com seus próprios consoles. O silêncio deles era uma forma de consentimento. Eles podiam até duvidar de Mark em seus corações, mas ninguém ousaria desafiar o leão em sua própria jaula. A hierarquia era uma força gravitacional poderosa demais. David estava sozinho, completamente sozinho. Ele recuou do console principal, a rejeição queimando em seu peito como ácido. A dignidade era a única coisa que lhe restava, e ele se agarrou a ela com todas as suas forças, mantendo a postura ereta, o rosto uma máscara de calma impassível. A equipe de Mark, então, com uma eficiência quase performática, implementou sua própria solução. Era uma pequena calibração, um ajuste superficial que ignorava completamente a raiz do problema que David havia identificado. Foi um ato de teatro, projetado para mostrar que estavam no controle, que a preocupação do novato havia sido considerada e resolvida. Mas David sabia que era o equivalente a colocar um curativo em uma ferida de artilharia. Ele assistiu, o coração pesado, enquanto os protocolos de lançamento eram confirmados, um a um, cada confirmação um prego a mais no caixão da lógica. Seus alertas, agora oficialmente registrados e oficialmente ignorados, ecoavam apenas em sua própria mente. A humilhação se tornou pública e oficial. O diretor da missão, um homem pressionado por prazos e investidores, aproximou-se. "Shane", disse ele, a voz desprovida de emoção. "A decisão foi tomada. Agradeço sua diligência. Agora, por favor, assuma a estação de observação secundária. Queremos que você acompanhe o lançamento de lá." Não era um pedido, era uma ordem de exílio. Ele estava sendo fisicamente marginalizado, enviado para um canto da sala,
longe do centro nevrálgico da operação. Era uma mensagem clara para todos. Ele estava fora. Sua opinião não importava. Ele era um observador, não um participante, um espectador do desastre que ele mesmo previra. O relógio na parede era um inimigo implacável. Menos 60 minutos. Cada segundo que passava tornava uma reavaliação mais impossível, mais impensável. A inércia da operação era gigantesca. Parar a contagem regressiva naquele ponto exigiria uma coragem que ninguém naquela sala, além de David, parecia possuir. A confiança cega na experiência de Mark, no sistema que sempre funcionou, era um dogma. Questioná-lo era uma heresia. David sentou-se em sua estação secundária, a tela menor mostrando os mesmos dados que as telas principais. Ele sentia o peso de centenas de olhares, uma mistura de pena, desprezo e uma cumplicidade covarde. Ninguém falou. Ninguém ousou. O medo de balançar o barco, de arriscar a própria carreira, desafiando a autoridade de Mark, era mais forte do que qualquer senso de dever ou curiosidade científica. Eles escolheram o conforto da obediência em vez da dificuldade da verdade. E David, em seu exílio, tornou-se o repositório de toda a ansiedade não dita da sala. Ele era o profeta ignorado, o Cassandro da era espacial. E como o profeta, ele só podia esperar que sua profecia estivesse errada, mesmo sabendo, com uma certeza que doía na alma, que não estava. Ele suportou a humilhação com uma calma que era quase assustadora. Não havia raiva em seu rosto nem frustração. Apenas um foco intenso, quase meditativo. Seus dedos se moviam sobre o teclado de sua estação secundária. Não com raiva, mas com propósito. Ele estava executando suas próprias simulações, calculando as possíveis consequências, preparando contingências que ninguém lhe pediu. Ele não estava se rendendo ao desespero. Estava se preparando para o inevitável. Seus olhos, fixos nos números que fluíam pela tela, continham uma sabedoria e uma tristeza muito além de sua idade. Ele estava de luto pela lógica, pela razão, pela beleza da matemática que estava sendo profanada. Menos 10 minutos. A tensão na sala era palpável, mas era a tensão da expectativa, não do medo. A maioria ali dentro estava alheia ao perigo, embalada pela falsa segurança da rotina. A voz do locutor da contagem regressiva era calma e metódica, um contraponto irônico ao caos que David sentia se formando no horizonte. Ele olhou para a imagem ao vivo do foguete na plataforma de lançamento, uma majestosa torre branca contra o céu do amanhecer. Uma bela máquina, uma obra de arte da engenharia, sendo enviada para o perigo por causa da fragilidade do orgulho humano. Uma lágrima silenciosa ameaçou brotar, mas ele a conteve. Não era hora de fraqueza. Menos 1 minuto. A comunicação final com os astronautas. Suas vozes, calmas e profissionais, encheram a sala. Tudo pronto aqui, controle. Ansiosos para o passeio. David sentiu um nó na garganta. Eles não sabiam. Eles confiavam naquelas pessoas, naquelas máquinas, naqueles cálculos. Depositavam suas vidas nas mãos de homens como Mark, que viam o mundo através das lentes distorcidas de seu próprio preconceito. A injustiça da situação era esmagadora. David fechou os olhos por um instante, enviando uma prece silenciosa, não para um Deus, mas para as leis da física, esperando que, por algum milagre, ele estivesse errado. 10, 9, 8... A contagem final começou. Cada número um martelo, batendo em seu peito. 3, 2, 1, ignição. O rugido dos motores encheu os alto-falantes, um som primordial de poder e fúria. Na tela, o foguete se ergueu lentamente, depois com uma velocidade avassaladora, rasgando o céu em uma coluna de fogo e fumaça. Houve um breve momento de aplausos e sorrisos na sala de controle, um suspiro coletivo de alívio. Mark deu um tapinha nas costas de um colega, um sorriso presunçoso no rosto. Por um segundo, um terrível segundo, David pensou que talvez, apenas talvez, o universo tivesse decidido ser gentil. Então aconteceu. Um alarme. Não um bip de aviso, mas um grito eletrônico, estridente e ensurdecedor, que cortou a celebração como uma faca. Todas as cabeças se viraram para o telão principal.
Onde antes havia linhas verdes de status positivo, agora piscava um mar de vermelho. Falha em cascata no sistema de navegação, anunciou a voz sintetizada do computador, fria e sem emoção. Múltiplas anomalias de trajetória detectadas. O cenário, exato que David havia descrito em seu relatório, estava se desenrolando em tempo real, para todos verem. O sangue drenou do rosto de Mark. O pânico se instalou como uma praga. A calma profissional da sala se desintegrou em segundos. Gritos, ordens confusas, dedos batendo freneticamente em teclados, tentando obter uma resposta, qualquer resposta. A equipe de Mark, antes tão confiante, agora estava completamente perdida, olhando para os dados sem entender o que viam. Eles estavam tentando consertar os sintomas, ignorando a doença que David lhes mostrara. Perdemos a telemetria. A comunicação com a nave está instável, gritou um técnico. O caos era total. Eles não estavam mais no controle. Eram meros espectadores de seu próprio fracasso. A verdade não precisou de um porta-voz. Ela se manifestou na linguagem universal dos dados. As telas vermelhas, os alarmes sonoros, a trajetória do foguete se desviando perigosamente na simulação. Cada bit de informação era uma prova irrefutável da genialidade de David e da negligência criminosa de Mark. Em meio ao pandemônio, o diretor da missão, pálido como um fantasma, varreu a sala com o olhar. Seus olhos, cheios de desespero, finalmente pousaram em David. No único homem que não estava gritando. No único homem que permanecia absolutamente calmo, em sua estação secundária, como o olho de um furacão. Naquele momento, o tempo pareceu desacelerar. O barulho da sala desapareceu, substituído pelo som da própria respiração de David. Ele não esperou por um convite. Ele se levantou. Cada passo que deu em direção ao console principal foi pesado, deliberado. As pessoas se afastaram, abrindo caminho como se o mar se abrisse. Ele chegou ao lado de Mark, que estava congelado, olhando para a tela com olhos vazios de terror. David não disse uma palavra. Ele não o empurrou, não o repreendeu. Com um gesto de gentileza quase surreal, ele colocou a mão sobre a de Mark, que estava paralisada sobre o teclado, e a afastou gentilmente. O momento de maior impacto emocional não foi um grito, mas um silêncio. O silêncio que caiu sobre a sala quando David se sentou na cadeira principal. A sala inteira prendeu a respiração. Todos os olhos estavam nele. Suas mãos, firmes e seguras, pairaram sobre o teclado por um instante. E então ele começou a digitar. Não era uma digitação frenética, mas uma fluidez rítmica, uma dança de comandos complexos e sequências de código que pareciam fluir diretamente de sua mente para a máquina. Era uma linguagem que só ele entendia, a cura para a doença que só ele havia diagnosticado. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo clique suave das teclas. Era como assistir a um cirurgião realizando uma operação de coração aberto, a um maestro regendo uma sinfonia silenciosa. As linhas de código preenchiam a tela de comando, uma cascata de lógica pura em meio ao caos. Então, aconteceu. Uma a uma, como estrelas nascendo na escuridão, as luzes de erro nos painéis começaram a se apagar. O vermelho deu lugar ao amarelo, e o amarelo deu lugar a um verde tranquilizador. A trajetória simulada na tela principal começou a se corrigir, curvando-se suavemente de volta ao seu curso pretendido. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, uma voz calma e sintetizada preencheu o silêncio. Sequência de correção manual aceita, recalibrando o sistema de navegação. Houve uma pausa, e então as palavras que todos esperavam ouvir, mas que ninguém acreditava ser possível. Trajetória corrigida, missão estabilizada. Um suspiro coletivo percorreu a sala, um som de alívio tão profundo que era quase doloroso. A comunicação com a nave foi restaurada, e a voz de um astronauta, trêmula, mas viva, ecoou. O que aconteceu, controle? Sentimos um solavanco, mas agora tudo parece normal. David não celebrou. Ele não sorriu. Ele não olhou para ninguém. Com a mesma calma com que chegou, ele apenas acenou com a cabeça. Um gesto mínimo de dever cumprido. Ele se levantou da cadeira principal
e, sob o olhar, atônito e envergonhado de todos na sala, caminhou de volta para sua humilde estação secundária. Ele se sentou e continuou a monitorar os dados, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo havia mudado. Ele não era mais o novato, o teórico. Ele era o herói silencioso que havia salvado a todos de si mesmos. Os olhares que o seguiram não eram mais de desprezo ou pena, mas de um respeito profundo e de uma vergonha avassaladora. As consequências para Mark foram imediatas e brutais. O diretor da missão, com o rosto duro como pedra, simplesmente apontou para a porta. Mark foi escoltado para fora da sala de controle, sua carreira de décadas terminando não com uma explosão, mas com um silêncio humilhante. Mais tarde, ele seria formalmente demitido. Sua reputação, antes impecável, foi destruída, não por um erro técnico que poderia ser perdoado, mas por algo muito pior. Seu preconceito, sua arrogância, que quase causou uma tragédia de proporções inimagináveis. A justiça, naquele dia, foi tão precisa e implacável quanto a matemática. Os outros membros da equipe de Mark, os que riram e os que permaneceram em silêncio, também enfrentaram as consequências. Sanções disciplinares, investigações internas. A cultura de complacência e preconceito, que havia permitido que a voz de David fosse ignorada, estava sendo exposta e desmantelada. A sala de controle, antes um clube fechado, foi forçada a confrontar seus próprios demônios. A mudança seria lenta e difícil, mas a semente havia sido plantada. A verdade, por mais inconveniente que fosse, havia finalmente encontrado seu lugar à mesa. E o catalisador para tudo isso foi a dignidade inabalável de um homem. A história de David Chen se tornou uma lenda dentro da agência. Não a lenda de um gênio que salvou uma missão, mas a lenda de um homem de integridade que se recusou a ser silenciado. A lição era clara, gravada a fogo na memória de todos os presentes naquele dia. A competência não tem cor, a verdade não tem hierarquia e a genialidade não pede permissão. A justiça foi servida não através de um tribunal, mas através da demonstração irrefutável de sua superioridade intelectual e moral. Para todos que assistiram, foi uma catarse, um alívio profundo ao ver a dignidade do protagonista não apenas restaurada, mas elevada a um patamar heróico. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, vemos a sabedoria ser ignorada em favor da autoridade? Quantos talentos são desperdiçados porque não se encaixam no molde que a sociedade espera? A jornada de David nos lembra que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em manter a calma quando todos estão em pânico. A honra não está em nunca errar, mas em ter a humildade de admitir quando outra pessoa está certa, independentemente de quem ela seja. A história dele é um testemunho do poder silencioso da verdade e da dignidade que reside em fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Pense nas vezes em que você foi subestimado, em que sua voz foi abafada pelo barulho da arrogância ou do preconceito. A história de David é um lembrete de que, no final, os fatos são teimosos. A verdade tem uma maneira de se revelar, muitas vezes nos momentos mais críticos, e quando ela se revela, não há reputação ou status que possa se esconder de sua luz. Compartilhe esta história com alguém que precisa se lembrar do poder de sua própria convicção, porque às vezes a maior vitória não é provar que os outros estavam errados, mas provar para si mesmo que você estava certo o tempo todo.